Olá a todos e todas. Na aula de hoje trataremos sobre o desenvolvimento do pensamento sociológico e sobre as teorias principais, algumas perspectivas teóricas, e vamos começar a falar sobre os fundadores da sociologia. Augusto Comte que é conhecido como o fundador da sociologia. Augusto Comte nasceu em 1798 e morreu em 1857. Se atribui a ele a fundação, a iniciação, a criação da sociologia como ciência. Mas evidentemente que é complicado e difícil acreditar ou atribuir ao indivíduo só a criação da sociologia, de uma ciência, de um campo específico do conhecimento como é a sociologia. Evidentemente tem um conjunto de autores e pensadores anteriores que estão influenciando o pensamento de Comte. E, como já falamos nas aulas anteriores, a sociologia não surge da cabeça desses pensadores, surge precisamente desse processo de grandes mudanças e transformações que aconteceram na sociedade, que é o início da modernidade, todo esse processo de transformações políticas, sociais e econômicas. O que dá essas transformações e essas mudanças são as que provocam essa preocupação desses pensadores por explicar o que está acontecendo, sabe? Esse mundo que está surgindo, né? Mas esse fenômeno de pensar sobre nós, sobre o mundo em que vivemos e a sociedade, não é um fenômeno novo, não é nessa época de Comte e desses pensadores clássicos que se inicia essa preocupação. Na verdade, isso nasce com a própria humanidade. A humanidade, sempre, os seres humanos sempre ficaram curiosos, né, por entender, né, as condições de vida, né, precisamente a filosofia surge precisamente dessa forma, no sentido de pensar e de conhecer, né, essas relações sociais e a sociedade, os grupos sociais, etc, etc. Né? Então é difícil, ou seja, não se pode afirmar de que foi um único indivíduo que criou a sociologia. Então tem podemos falar de um certo ambiente intelectual, um certo fermento de novas ideias que permitiram realmente o surgimento da sociologia. Então, tem esses filósofos, grandes pensadores, né, iluministas, né, que começam a se preocupar para entender a sociedade. Tem vários autores, né, que são antecedentes, né, que são os que estão antes, né, dos pensadores clássicos da sociologia, né, Rousseau, né, Descartes, né, e outros pensadores já estão buscando como entender o mundo a partir da razão. Né. Todos esses pensadores estão preocupados como entender a sociedade de uma forma científica, né, eliminando aqueles valores, aquelas ideias de origem religiosa, ou ideias que se baseiam naquilo que é sobrenatural. Então esses autores estão preocupados por entender o mundo do ponto de vista científico, né? Ou seja, aplicando métodos de experimentação, de observação, buscando entender a sociedade a partir daquilo que é possível observar empiricamente, a partir de determinados dados que são produzidos a partir de métodos científicos. Então existe essa preocupação pela ciência.
E esses autores tentaram entender a sociedade a partir de determinadas leis, né? Da mesma forma em que existem leis que governam o mundo natural. Comte e todos os outros autores também, Marx, né, Durkheim e Weber, sempre estão pensando em que existem determinadas leis que governam o mundo social, ou seja, a vida social, da mesma forma que existem leis que determinam o mundo natural, né? Então, isso é uma questão que é comum a esses pensadores, né? Essa preocupação pela ciência, explicar a sociedade a partir de métodos científicos, né? Como já falei nas outras aulas, existe diferença muito grande com as pesquisas no mundo natural, porque no mundo social, ou seja, a pesquisa sociológica, a pesquisa nas ciências sociais, também na antropologia, né, na ciência política, tem essa dificuldade de que nós fazemos parte da sociedade. Então nós temos que, ao mesmo tempo que estamos envolvidos nas sociedades, nós precisamos nos distanciar para poder olhar aquele objeto de uma forma diferente, de uma forma científica, de uma forma crítica, né? Então nós precisamos ter esse distanciamento, né? E para isso existem esses métodos, a construção do objeto científico, que é diferente de um objeto social. Mas a sociologia encontra ou busca esses temas, esses objetos de pesquisa na própria problemática da sociedade, nos próprios problemas sociais, né? Os cientistas sociais, a partir da observação desses problemas, desses graves conflitos, de que surgem os temas de pesquisa, né? Mas evidentemente é necessário um processo de ruptura com o senso comum, porque existe um conhecimento comum que é compartilhado sobre determinados problemas sociais. Aqui no Brasil, por exemplo, nós podemos encontrar diversas interpretações das pessoas comuns, ou seja, o que se chama senso comum, que é um conhecimento imediato de determinados problemas, mas que estão, muitas vezes esse conhecimento está influenciado ou está fundamentado em preconceitos. Então, por isso é necessário a ruptura com esse senso comum. A construção de um objeto científico significa precisamente ter um ponto de vista teórico. E esse ponto de vista teórico é a construção do pesquisador, e que se dá essa construção a partir desse diálogo com esses pensadores. De forma permanente, os cientistas sociais, sociólogos, né, e antropólogos, cientistas políticos, estamos em constante diálogo com esses pensadores do século XIX, que ainda, como já falei também em outras aulas, são considerados clássicos porque ainda essas ideias desses autores contêm uma potencialidade explicativa. Todas essas elaborações de Durkheim, de Marx e de Weber ainda permanecem, né, e são úteis, né? Porém, essas elaborações e essas formulações teóricas de conceitos e análise desses autores estão datadas, ou seja, esses pensamentos estão determinados pela época, pelo momento histórico em que foram produzidos, né? E também pelo contexto social e econômico, é diferente, né? A produção de Marx, toda essa análise teórica de Marx no século XIX, ao capitalismo, né? A sociedade do
de hoje. Existem grandes diferenças e por isso é um desafio muito grande para nós tentar entender a sociedade, porque as sociedades são dinâmicas, são muito dinâmicas estão acontecendo transformações, e as transformações são rápidas, muito rápidas, e essas teorias vão ficando descompassadas, o conceito fica ainda ficam prisioneiros do tempo, né? Então é preciso atualizar essas teorias. Então é difícil concluir, pensar de que um único autor é o fundador de toda uma ciência. Existe todo esse ambiente intelectual, produto de todas essas transformações sociais e econômicas, que tem algumas ideias que são relevantes, ou algumas ideias chaves. Uma delas é a ideia do progresso. Então, todos esses autores estão preocupados com o progresso. O progresso seria esse processo de busca do bem-estar social, de uma sociedade melhor. Então, essa ideia que nasce na Revolução Francesa, no Iluminismo, ela está presente em todas as obras desses grandes pensadores. E é claro de que existem diferenças, né? Como esses autores tratam essa ideia do progresso, mas que está presente como uma ideia central. E ainda hoje, se nós observarmos, existe uma preocupação das nossas sociedades pela ideia do progresso, né, que hoje se fala, ou seja, se afirma, né, que o progresso é a busca do bem-estar. E essa ideia do progresso hoje está associada à ideia do desenvolvimento. O desenvolvimento é uma ideia moderna, uma ideia contemporânea, que está vinculada a essa ideia do progresso que surge na Revolução Francesa, com os pensadores iluministas. E a questão é que essa ideia do progresso, essa busca do bem-estar, se dá a partir da aplicação da ciência e do uso da razão. Então, é através do uso da razão e da aplicação da ciência é que as sociedades poderão atingir um bem-estar social. Essa é a promessa. Essa é a promessa que nasce com a Revolução Francesa. E esses pensadores são portadores dessa promessa. A promessa de um futuro melhor, que se dá a partir da ciência, da utilização da razão. A tecnologia é a materialização da razão, do uso da razão. É uma expressão, a tecnologia é a expressão da razão. Então, através do desenvolvimento tecnológico, do uso de maquinários, de novas tecnologias, por isso precisamente existe essa preocupação dos grandes empresários, das grandes corporações, por inovações tecnológicas que levariam, sim, exatamente, que levariam a uma sociedade de bem-estar social. Mas, evidentemente, isso está cheio de contradições e muitas vezes essas promessas ficam sendo realmente promessas. Porque, ao mesmo tempo que existe toda essa capacidade e potencialidade de transformação através da tecnologia e da aplicação da ciência, por outro lado, temos um mundo cheio de grandes conflitos e contradições que colocam em perigo a vida social, a vida humana.
como já falei em outras aulas, nas aulas anteriores, um dos graves problemas do mundo contemporâneo é a destruição do meio ambiente, a destruição dos recursos naturais. E essa é a grande contradição, porque a busca do progresso, do desenvolvimento, tem levado à destruição dos recursos naturais. E esse é um grave problema das sociedades contemporâneas. Nós somos uma sociedade do risco. Dessa forma, um sociólogo contemporâneo, um sociólogo alemão contemporâneo que faleceu ano passado, Becker, esse autor caracteriza a sociedade contemporânea como uma sociedade do risco. Ou seja, ao mesmo tempo que a sociedade contemporânea produz bens, essa produção de bens é ao mesmo tempo uma produção de risco. E isso é a grande contradição da sociedade contemporânea, que se inicia essa lógica de produção industrial, de produção em massa, se inicia com a Revolução Industrial, no século XVIII, que é precisamente esse ambiente, esse contexto que surgem essas ideias, esses pensadores. Então, existe a origem dos problemas sociais, dos problemas ambientais e econômicos, e esses conflitos também se iniciam com esse mundo moderno, com essa sociedade moderna, e que atualmente esses problemas representam desafios para as ciências sociais. As ciências sociais nunca estiveram preocupadas, nem a sociologia, nem a antropologia, nem a economia, nunca estiveram preocupadas pelas questões ambientais. Aliás, as ciências sociais, em geral, não estou falando especificamente da sociologia, mas também a economia, essa ideia do progresso das sociedades e o desenvolvimento estão subordinadas à ideia do domínio e do controle da natureza. Então, o controle da natureza, a natureza tem sido considerada como algo externo ao ser humano e, portanto, deve ser dominada e controlada. O progresso precisamente é esse domínio da natureza, esse controle, essa subordinação da natureza através da tecnologia. A indústria, inclusive, é o domínio. Representa o domínio e o controle sobre a natureza. Diferente da agricultura, por exemplo. Na agricultura existe uma dependência da natureza. A produção agrícola depende das chuvas, dos solos. Existe uma dependência da natureza, enquanto que a indústria representa essa distância com a natureza. Ou seja, a produção industrial está é independente da natureza, mesmo com mudanças climáticas, ou seja, com chuva ou seca, a produção industrial acontece, ou seja, não é afetada como é afetada na agricultura. Então existe a indústria representa precisamente a expressão mais alta
do domínio sobre a natureza. Então, mas nas últimas décadas, principalmente a partir dos anos 90, existe uma preocupação das ciências sociais pela questão ambiental. Mas nunca se preocuparam, os cientistas sociais nunca se preocuparam pelas questões ambientais, porque não era dentro da concepção, além disso que eu falei antes, de que o progresso significa, na ideia de todos esses pensadores, o controle e o domínio da natureza. Além disso, é necessário pensar de que a concepção do que é riqueza está vinculado com a produção desses bens que são escassos. E, portanto, esse é o grande dilema, porque a natureza não tem valor porque, não faz parte da riqueza, porque não é produzida. Esse é o grande dilema. A concepção de todos esses pensadores está baseada nessa ideia, que a natureza não tem valor porque é abundante. É abundante, portanto, não é considerada parte da riqueza. Então, tem mais valor uma madeira, tem mais valor que uma árvore que está plantada. Por quê? Porque a árvore não é produto de um trabalho humano, não tem custos de produção para essa árvore crescer. Então, essa ideia do progresso é uma ideia comum a esses pensadores. E Comte está preocupado também com essa relação entre ordem e progresso. Existe uma concepção de Comte de que existe uma ordem natural das coisas, e que o progresso precisamente será resultado dessa ordem. Então, o progresso fica subordinado à ordem. Existem outros pensadores que são, podemos considerar que são antecedentes das ideias de Comte, que imagino que vocês devem de conhecer, ou vocês poderiam pesquisar ou trabalhar em outras disciplinas, que é Montesquieu. Montesquieu, que nasce em 1689 e mora em 1755, também é um pensador que resultado de todo esse processo de transformação intelectual. Segundo ele, existem determinadas leis, que são relações necessárias que se derivam da natureza das coisas, e que, segundo ele, cabe ao intelecto humano descobrir quais são essas leis que governam as sociedades. Então, eles estão preocupados com essa questão de que a sociedade pode ser entendida de uma forma científica, que existem determinadas leis que governam essas relações sociais, as relações entre os grupos sociais, e, portanto, é um desafio para os pensadores descobrir quais são essas leis que governam esse mundo social. E isso está em Comte, essa ideia, essa preocupação por descobrir quais são essas leis que governam a sociedade. Da mesma forma, em Marx, você lê em Marx, vai notar que existe essa preocupação de descobrir quais são as leis que permitem essa coesão social, ou a
constituição da sociedade. Então existe essa preocupação, né? E que é resultado desse ambiente intelectual, né? Todos estão preocupados, né, por o uso da razão, a utilização da razão. E da mesma forma, Rousseau, né, também um intelectual que está preocupado, né, por entender, né, essa sociedade, né, e preocupado com as desigualdades, né, preocupado com a questão da propriedade privada, né, que são preocupações que vão aparecer nos outros pensadores, né. Então esses pensadores, é interessante salientar que esses pensadores, grandes pensadores como Marx, Durkheim e Weber, eles não criam sozinhos, eles não partem do nada. Já tem um conhecimento acumulado, já existem análises desses pensadores chamados de iluministas, precisamente porque eles buscam como entender o mundo a partir da razão, e se desfazendo, né, ou afastando aquelas ideias do sobrenatural. Então essas ideias estão presentes nas obras desses pensadores clássicos e nas obras e nas preocupações dos sociólogos contemporâneos também. Está presente todas essas preocupações sobre como que funciona a sociedade, quais são as leis que permitem ou explicam que determinadas sociedades sejam de uma forma ou sejam de outra forma. Nós estamos sempre preocupados por entender a sociedade. Mas já existiam essas preocupações, né, no século XVIII, nesse processo de nascimento do mundo industrial. Então essas preocupações ainda, né, todos esses temas das desigualdades sociais, sobre a questão da propriedade privada, né, e são preocupações que estão presentes nos sociólogos contemporâneos. Mas é a partir, digamos, desses autores, né, todos esses autores estão preocupados com a afirmação da sociologia como uma ciência, né? Então, o Comte, se vocês leem as obras de Comte, ele insiste, né, insiste muito sobre essa necessidade de transformar a sociologia em uma ciência. Ou seja, existe uma preocupação por a produção de um conhecimento científico sobre a sociedade. Inclusive ele fala de lei dos 3 estágios. Ele afirma que tem 3 estágios, né? O estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo. Então é uma concepção que ele tem desse caminho, essa transformação das concepções que os seres humanos têm sobre o mundo. O primeiro estágio, que é o estágio teológico, o pensamento era guiado por ideias religiosas e pela crença de que a sociedade era expressão de uma vontade divina. Então, esse seria o pensamento teológico. E o estágio metafísico, que aparece, ou que começa a se tornar dominante na volta da época da Renascença, a sociedade passou a ser vista em termos naturais e não sobrenaturais. Então, isso são estágios que ele vai mostrando a evolução do pensamento.
O estágio positivo é o anunciado para descobertas e realizações de Copérnico, Galileu e Newton. Ou seja, essas descobertas levaram à aplicação de técnicas científicas ao mundo social. Ou seja, essa descoberta científica sobre o mundo estimularam essa busca de aplicação de métodos, técnicas científicas para produzir um conhecimento sobre a sociedade, um conhecimento que não é aquele conhecimento baseado em ideias religiosas ou sobrenaturais, mas um conhecimento que é determinado e produto da aplicação de um método rigoroso, método científico, né? Então, todos esses autores estão permeados dessas ideias. A razão representa uma ideia central, essa busca do conhecimento científico, né? Todos esses autores estão preocupados. Então, todas as obras deles, de Marx, Durkheim, Weber, é resultado de processo de investigação científica, né, que tem como objeto a sociedade. Então, como conhecer a sociedade, como determinar as leis, né, o que essa sociedade tem de diferença com outras, o que tem em comum, né, qual é o processo histórico de constituição dessas sociedades. Eles estão preocupados com definir, né, e caracterizar a sociedade. Então, essas obras é resultado de um processo de investigação, da utilização de métodos de pesquisa, né? O Marx ele produz a obra principal dele, que é o Capital, ele produz como? A partir de um processo de investigação, utilizando fontes históricas, documentos. Ele permaneceu longos anos trabalhando no Museu Britânico, fazendo pesquisa, né? Da mesma forma, Durkheim, ele tem várias obras, depois vamos falar em outras aulas, detidamente de cada um desses autores, mas o que eu quero salientar é que esses autores, as obras deles são resultado de essa consciência de que a sociologia é uma ciência e, portanto, para produzir um conhecimento sobre a sociedade devem ser utilizados métodos científicos. Então, uma das grandes questões que o Durkheim coloca é precisamente de que a sociedade é algo externo ao indivíduo, um objeto que, portanto, deve ser considerado um objeto de estudo. Ou seja, um fato social é algo objetivo que pode ser estudado.